Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. No percurso catecumenal que nós fizemos nesta quaresma, que estamos fazendo, que é aquele mesmo que faziam os catecúmenos no início do cristianismo, através da mistagogia, preparando-se para receber o batismo na noite da vigília pascal, nós primeiramente nos encontramos com o Cristo água viva, no episódio da Samaritana, com o Cristo luz, no episódio do cego de nascença, e no evangelho de hoje, com o Cristo vivo, na narração da ressurreição de Lázaro. O Cristo, ele é água, é luz e é vida, e nós nos encontramos com tudo isso através da iniciação cristã, para nós sermos participantes desses dons do Cristo, para a nossa própria vida de conversão, de união com Ele, e para sermos isso também na igreja e no mundo. Um bom domingo para todos. A antífona de entrada: a mim, ó Deus, fazei justiça, defendei a minha causa contra a gente sem piedade. Do homem perverso e traidor, libertai-me, porque sois, ó Deus, o meu socorro. A primeira leitura de hoje é da profecia de Ezequiel. Antes desse texto, o povo de Israel é descrito como um povo que está como morto no cativeiro da Babilônia. E então, para mostrar que Deus vai agir e vai tirar o seu povo do sofrimento, assim fala o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. Basta, Deus mesmo vai fazer o seu povo sair do sofrimento, vai abrir os túmulos do sofrimento do povo, para que ele volte a ser um povo de alegria. Sabereis que eu sou o Senhor. Porém em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. É Deus que vai doar o seu próprio espírito para que esse povo seja transformado. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. A palavra do Senhor é viva e eficaz. A palavra de Deus é uma palavra que ela já é realizada enquanto se anuncia. Deus é aquele que a sua palavra é verdadeira e que nós podemos acreditar. Quantas promessas de Deus nós temos nas Escrituras? Quantas vezes Deus prometeu a sua salvação, a sua ação na nossa vida? Mas recordem-se que quando Jesus faz um milagre, ele vai dizer assim: a tua fé te salvou. Essas promessas, nós mesmos, muitas vezes, que nós não realizamos essas promessas, não deixamos que elas se realizem, porque nós não acreditamos. O salmo de hoje, o salmo 129, é tantas vezes usado na celebração dos funerais, porque é uma promessa de alegria, de um Deus que vai agir tirando alguém do sofrimento. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. O vigia, o guarda, ele espera a aurora, porque termina o seu turno. Termina a atenção da vigilância, aonde ele não via bem, e ele tem uma certeza: a aurora vai chegar. É essa certeza de fé que nós devemos ter, nós devemos acreditar. Da carta aos Romanos, é a segunda vez que a carta aos Romanos nos visita na quaresma, agora para dar um anúncio de grande esperança. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é esta carne e o que é o Espírito? Nós temos uma expressão equivocada que nós falamos de pecado da carne. Irmãos, pecado da carne na tradição bíblica é todo e qualquer pecado, porque carne é um modo de dizer fragilidade humana. Então todo pecado decorre da nossa fragilidade, que sucumbimos diante do tentador. Então não são os pecados somente ligados à condição sensual, sexual do ser humano. Então viver segundo a carne é viver carregado pela nossa fragilidade e irmos nos imergindo no pecado, atolando em um mar de pecado,
Viver segundo o Espírito é viver de um modo vigoroso, é viver segundo a graça de Deus. Então, a carne é essa fragilidade. Quando nós dizemos assim que o Verbo se encarnou, estamos dizendo que ele assumiu radicalmente na sua natureza a nossa fragilidade, que ele assumiu a condição humana até a última consequência. Assim continua a carta, ao término vai dizer: então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. É um sinal de esperança, para dizer que é por graça de Deus, que nós, apesar da nossa condição de carne, somos revigorados e nos tornamos seres espirituais. Na aclamação ao Evangelho de hoje, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Nós temos hoje a narração do último sinal, o último milagre de Jesus no quarto Evangelho. Ele começa a narração dizendo que, apresentando essa família de Betânia, dos amigos de Jesus. Lázaro estava doente, ele era irmão de Marta e de Maria. Maria é aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs então mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Então é apresentado em uma relação de amor. Aquele que amas está doente. Para mim, sempre faz pensar que os personagens das parábolas de Jesus não têm nome, exceto um, aquele pobre. Jesus o chama de Lázaro. E para mim é sempre memória deste Lázaro que ele amou tanto. E Jesus vai dizer, Jesus não está ainda em Betânia. Essa doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus. Então Jesus é consciente daquilo que vai fazer. Jesus, veja que se diz assim, é muito amigo deles, mas decide não partir. Ainda fica 2 dias para depois ir. E depois vai dizer, vamos de novo à Judéia. Os apóstolos recusam, insistem com Jesus de não ir. Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez? E Jesus então acrescentou, o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os apóstolos então pensavam que Lázaro não estava morto, porque Jesus fala dorme. A expressão dormição é usada na antiguidade para falar de morte. Então, agora Jesus vai dizer claramente, Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos para junto dele. Tomé, então, vai logo dizer, vamos nós também para morrermos com ele. Ainda não agora, caro Tomé, ainda precisa esperar. Jesus chega ali, tinha passado 4 dias. Caríssimos, chegar no 4º dia era um sinal para um judeu que não podia se fazer mais nada. Eles acreditavam que Deus poderia agir na história, mesmo curando uma pessoa, tirando dos braços da morte, até o 3º dia. Jesus intencionalmente chega no 4º dia para mostrar que não tem mais o que fazer. E quando chega, Jesus é reprovado. Do mesmo modo, por cada uma das irmãs, Marta e Maria, usam a mesma expressão, e os próprios judeus, que vão dizer fundamentalmente que ele chegou atrasado. Marta vai dizer, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Quando alguém morre, nós temos esse sentimento, que Deus chegou tarde. Jesus então, neste Evangelho, se mostra o momento que Jesus mais chora. Jesus chora na Bíblia em alguns momentos, por Jerusalém que não se converte, quando se aproxima a sua morte, mas aqui Jesus chora efusivamente. O choro dos outros era um choro de desespero, de Jesus é de tristeza. Jesus então vai rezar diante do túmulo, dizendo que abrissem, não queriam abrir, porque tinha passado o tempo. Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes.
e dá um grito: Lázaro, vem para fora. O morto sai. Jesus manda desatá-lo e deixá-lo caminhar. E os judeus creram nele. Com este milagre, meus caros, entorna de vez o caldo na relação com os judeus. Em Betânia, a 8 quilômetros de Jerusalém, um grupo vê um grande milagre. Jesus ressuscita o seu amigo Lázaro. A partir daqui, então, tem um grupo de discípulos maiores e a decisão sempre mais convicta dos chefes de Israel, chamados judeus, de levarem Jesus à morte. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Tenham todos um bom domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.